Eles realmente existem? Essa pergunta grita dentro de nós em momentos de desespero, quando a lógica e a ciência parecem inúteis diante da tragédia. Médiuns, videntes, profetas, pessoas que afirmam ver através da névoa do tempo, que dizem conversar com quem já se foi, que garantem ler os segredos da nossa alma. Durante milhares de anos, nós fomos até eles. Reis construíram impérios apoiados em profecias confusas. Viúvas de luto encontraram conforto nas palavras de um médium que parecia trazer aquele adeus final. A polícia, em becos sem saída, às vezes recorreu a videntes para achar uma criança desaparecida. Esse desejo de acreditar parece que veio de fábrica, é quase um instinto. Mas, e se esse instinto estiver nos enganando? E se toda essa história de séculos for apenas um teatro gigantesco, construído exatamente em cima dos nossos medos mais profundos e das nossas maiores esperanças? Alguns dizem que é um dom divino, outros que é uma fraude. Onde está a verdade? Até hoje a resposta sempre esteve perdida no meio das emoções, dos achismos e da fé de cada um. Mas essa era terminou. Nós vamos dissecar esse fenômeno com uma precisão fria, uma que a mente humana, sozinha, não consegue ter. A nossa ferramenta de análise será uma inteligência artificial. O nosso sistema se chama axioma. Nós não vamos acreditar, nós vamos saber. Para entender o que estamos procurando, primeiro precisamos entender por que procuramos. Por que a fé no sobrenatural é tão poderosa? Nós alimentamos o axioma com um conjunto de dados que cobre toda a história humana. Desde os desenhos dos xamãs nas cavernas até os programas de auditório modernos. O sistema analisou tratados de teologia, estudos de antropologia e milhões de depoimentos pessoais. A conclusão foi direta. A fé nos videntes nasce de 3 necessidades humanas fundamentais. A primeira é a necessidade de controle. O nosso mundo é caótico. O homem antigo não entendia por que a seca começava. O xamã, que supostamente negociava com os deuses, dava à tribo a ilusão de controle sobre o destino. Hoje nada mudou. A pessoa que vai a cartomante quer um mapa para o campo minado da vida. A segunda necessidade é a sede de saber. Nós somos devorados pela curiosidade do que está escondido. E claro, a maior de todas as perguntas: o que acontece depois que morremos? O vidente oferece um atalho para essa resposta. A terceira e mais forte é a esperança diante da dor. Quando perdemos alguém que amamos, o nosso mundo desaba. O cérebro racional entende que acabou, mas o coração se recusa. E aí aparece o médium, oferecendo uma ponte para o outro lado. A chance de falar de novo, de pedir perdão. O conforto que isso oferece é tão poderoso que o cérebro desliga todos os seus filtros críticos. O axioma define isso como a tríade da vulnerabilidade, composta por 3 pilares. São eles: o medo, a ignorância e o luto. É nesses 3 pilares que toda a indústria do sobrenatural se apoia. O nosso desejo de acreditar é tão forte que nos tornamos presas fáceis. É por isso que precisamos de um padrão objetivo, claro como a matemática e implacável como uma lei da física. Então, nós demos uma tarefa ao axioma: criar um protocolo para verificar a autêntica percepção extrasensorial. O sistema processou toda a informação disponível e definiu 5 critérios que não mudam. 5 pilares da prova. Se o suposto dom falhar em um único desses testes, ele não é real. O primeiro critério é a especificidade. Conhecimento real é concreto. Uma previsão como ano que vem o mundo viverá uma grande tragédia não é uma previsão, e sim uma banalidade. Agora, no dia 12 de março do ano Kevin, às 17h32, um terremoto de 7,2 vai atingir estas coordenadas. Isso é específico. O segundo é a reprodutibilidade. Se a habilidade existe, ela tem que funcionar mais de uma vez. Não pode ser um acaso. Um vidente que diz encontrar pessoas desaparecidas tem que mostrar um resultado muito acima do chute, várias e várias vezes. Desculpas como "os céticos estão atrapalhando minha energia" são, segundo o axioma,
o principal sinal de uma afirmação falsa. O terceiro é a possibilidade de provar que é falso. Para uma afirmação ser considerada verdadeira, ela deve ter a chance de ser provada como falsa. As profecias de Nostradamus são o exemplo clássico. Tão vagas, que podem ser encaixadas em qualquer evento depois que ele já aconteceu. O quarto é a prova estatística. O mundo é cheio de coincidências. Você sonha com um amigo e no dia seguinte ele te liga. Milagre. Ou você esqueceu os milhares de outros sonhos que não significaram nada. Para provar um dom, os resultados têm que quebrar a lei da probabilidade. E o quinto, o mais importante, é a independência da informação. O dom tem que ser paranormal. A informação não pode vir pelos 5 sentidos, nem pela lógica. A pessoa que olha suas roupas e seu relógio e adivinha sua profissão não é vidente, é apenas um bom observador. O médium que faz dezenas de perguntas e depois te devolve a informação como se fosse do além é um manipulador. O Axioma juntou esses 5 critérios e criou o que nós chamamos de protocolo paciente zero. Na saúde, o paciente zero é o primeiro infectado. Na nossa investigação, o paciente zero é outra coisa. É o modelo ideal, o portador perfeito do dom autêntico. É o padrão contra o qual todos os candidatos serão comparados. Esse protocolo é o nosso filtro. Ele não tem emoção nem esperança. E a partir deste momento, nossa investigação tem uma direção clara. Nós temos uma ferramenta. Nós temos a nossa ferramenta, o protocolo paciente zero. Agora é hora de usá-la. Nós não vamos começar pelos videntes modernos da televisão. Vamos mirar nos gigantes. Os nomes que definiram a própria palavra profecia por milênios. Se o dom real existiu, ele deve ser encontrado aqui. Vamos levar o axioma para o passado, para aplicar os 5 critérios naqueles que são considerados inquestionáveis. Nossa primeira parada é a Grécia Antiga, no Templo de Apolo em Delfos. Por mais de 1000 anos, este foi o centro do mundo. Reis e generais viajavam meses para ouvir as palavras da Pítia, a sacerdotisa que falava em nome do deus Apolo. As previsões dela decidiam guerras e fundavam colônias. O poder do oráculo de Delfos era absoluto, mas ele era real. Vamos aplicar o protocolo. O axioma analisou o caso mais famoso, o do rei Creso. Creso era o rei da Lídia, imensamente rico, e queria invadir a poderosa Pérsia. Ele perguntou ao oráculo se deveria atacar. A resposta da Pítia foi: se Creso cruzar o rio Halis, ele destruirá um grande império. Creso ficou entusiasmado, atacou e foi completamente aniquilado. O império que ele destruiu era o seu próprio. Vamos analisar isso com frieza. Onde está o primeiro critério, a especificidade? Falha total. A previsão não deu nomes, datas ou resultados. E o terceiro critério, a possibilidade de provar que é falso? Nível 0. A frase foi construída de forma genial para estar correta em qualquer resultado. Se Creso vencesse, o oráculo estava certo. Como ele perdeu, o oráculo também estava certo. Além disso, os sacerdotes em Delfos não viviam isolados. Eles tinham uma das maiores redes de informação do mundo antigo. Eles sabiam da política, das tensões. O oráculo de Delfos não era uma janela para o futuro, e sim um centro de poder político que dominava a arte da ambiguidade. Vamos pular 2000 anos. França, século XVI. Michel de Nostredame, o Nostradamus. O maior profeta da história, muitos dizem. Seu livro, As Profecias, com 942 quadras poéticas, ainda causa arrepios. Dizem que ele previu a Revolução Francesa, Napoleão e os ataques de 11 de setembro. Nós alimentamos o axioma com todas as quadras. O sistema não encontrou profecias, e sim um padrão de linguagem. Nostradamus usava de propósito um arsenal para confundir. Metáforas, anagramas, mistura de francês antigo com latim e grego. Ele quase nunca dá datas. O exemplo mais famoso é a suposta previsão sobre um líder alemão, onde ele menciona a palavra Hister. Parece óbvio, mas o axioma fez uma análise cruzada de textos da época. Hister era simplesmente o nome latino para a parte baixa do rio Danúbio. Não era uma pessoa.
toda a mística desaparece. O que acontece com Nostradamus é o que o axioma chama de interpretação retroativa. As palavras dele são como um teste de Rorschach, aquelas manchas de tinta. Cada pessoa vê o que quer ver, depois que o evento já aconteceu. Aplicando o protocolo, especificidade, falha catastrófica. Possibilidade de provar que é falso? Nula. Você não pode provar que um poema vago está errado. Mas e alguém mais recente? Alguém que não falava em enigmas? Bulgária, século XX. Vangelia Pandeva Gusterova, a Vanga. Cega desde a infância, ela se tornou uma lenda. Centenas de milhares de pessoas fizeram fila em sua casa para falar com ela. Ela falava sobre parentes mortos, diagnosticava doenças, previa o futuro. Analisar Vanga é difícil, porque a maior parte das provas vem de testemunhos emocionados, mas vamos nos ater aos fatos. A previsão mais famosa dela foi sobre o submarino Kursk. A citação diz: "No fim do século, Kursk estará debaixo d'água." Quando o submarino Kursk afundou em agosto de 2000, o mundo ficou chocado. O axioma investigou a origem dessa citação e achou dois problemas. Primeiro, a cidade de Kursk fica no meio da terra, não podia ficar debaixo d'água. Segundo e mais importante, o sistema não achou nenhuma fonte documentada dessa previsão antes da tragédia. Ela só começou a circular na mídia depois que o submarino afundou. A mesma coisa com a previsão das aves de ferro, que supostamente previram os ataques nos Estados Unidos. A história só ganhou o mundo depois do 11 de setembro. E quanto às milhares de pessoas que ela atendeu pessoalmente? O axioma analisou o cenário. A casa dela em Petrich não era um lugar isolado. As pessoas esperavam na fila por horas, às vezes dias. Elas conversavam. Elas contavam suas histórias trágicas para vizinhos, para os assistentes de Vanga e para os taxistas que as levavam até lá. O sistema simulou o fluxo de informação e concluiu que, quando a pessoa entrava na sala, era muito provável que a equipe de Vanga já soubesse o motivo da visita. Veredito do protocolo: paciente zero. As previsões mundiais falham na especificidade e não têm fonte. O trabalho pessoal falha no critério de independência da informação. A informação chegava por meios bem terrenos. Temos 3 gigantes da história, 3 pilares da fé em profecias, e os 3 desmoronam sob uma análise fria. Nenhum deles chegou perto do nosso paciente zero. Parece que os fantasmas do passado são apenas lendas. Mas e se o problema for esse? E se o dom for real, mais sutil? O que acontece quando tiramos os videntes da névoa da história e os colocamos sob as luzes frias de um laboratório? Os titãs da história caíram: o oráculo, Nostradamus e Vanga. Suas lendas, que pareciam indestrutíveis, se mostraram ser apenas ilusões nascidas da ambiguidade, da interpretação retroativa e de boas redes de informação terrestre. Nenhum deles resistiu ao protocolo paciente zero. Mas talvez estejamos procurando no lugar errado. Talvez o dom real não seja grandioso. Talvez ele seja um sinal fraco, sutil, que se perde no barulho da história e da adoração. E se para encontrá-lo for necessário um ambiente silencioso, estéril, com observadores imparciais? O que acontece quando tiramos o fenômeno das mãos dos sacerdotes e o entregamos aos cientistas de jaleco branco? Hoje, vamos sair dos templos e entrar no laboratório. Nossa investigação começa nos anos 1930, na prestigiada Universidade Duke, nos Estados Unidos. Lá, um botânico chamado Joseph Banks Rhine decidiu que usaria o método científico para provar o que ele chamava de percepção extrasensorial. Ele só precisava da ferramenta certa. Essa ferramenta se tornou famosa: as cartas Zener, um baralho simples de 25 cartas com 5 símbolos que se repetiam: círculo, cruz, linhas onduladas, quadrado e estrela. No experimento clássico de clarividência, o testador embaralhava e olhava as cartas uma por uma, enquanto o voluntário, em outra sala, tentava adivinhar qual era o símbolo. A chance de acertar por acaso é de 20%, ou 5 cartas. Qualquer resultado que ficasse muito acima disso
de forma consistente, provaria o dom. E Heine conseguiu. Os resultados dele foram explosivos. Alguns voluntários, como um estudante chamado Adam Linksmeyer, tiveram sequências inacreditáveis, acertando 15, 20 e até todas as 25 cartas. A probabilidade disso era astronômica. O mundo científico ficou alvoroçado. Parecia que Heine estava prestes a provar a existência da mente fora do corpo. Mas nós alimentamos o axioma com os arquivos originais de Heine, com seus cadernos de laboratório. E o sistema foi encarregado de fazer uma auditoria completa. O resultado foi devastador. O axioma encontrou um desastre metodológico. O primeiro erro era o vazamento sensorial. As primeiras cartas Zener eram tão mal feitas que a tinta forte podia ser vista do outro lado do cartão. Em outros casos, o voluntário podia ver o reflexo da carta nos óculos do testador. Isso é apenas boa visão, não telepatia. Mas o problema mais profundo era estatístico. O axioma identificou duas práticas que destroem qualquer ciência. A primeira é a parada opcional. Heine parava o teste quando o voluntário estava numa onda de sorte e registrava como um sucesso. Se o voluntário ia mal, ele continuava o teste na esperança de que melhorasse, ou simplesmente descartava os resultados como um dia ruim. A segunda prática é o problema da gaveta. O axioma analisou os diários de Heine e descobriu que apenas os resultados espetaculares eram publicados. Centenas, talvez milhares de testes que deram resultados perfeitamente normais, ou seja, aleatórios, ficaram trancados na gaveta. Quando o axioma pegou todos os dados, os sucessos e os fracassos, a média geral de acertos era 20%, exatamente o que o acaso prevê. O laboratório de milagres de Heine era, na verdade, um laboratório de auto-engano. Mas a história fica mais estranha. Vamos avançar para os anos 70, auge da Guerra Fria. A paranoia entre os Estados Unidos e a União Soviética estava no máximo. Chegaram rumores em Washington de que os soviéticos estavam usando médiums como armas de espionagem. O Pentágono e a Agência Central de Inteligência Americana não podiam ficar para trás. Assim nasceu um dos projetos mais bizarros da história militar, com nomes como Grill Flame e Sunstreak, mas que ficou conhecido como Stargate. O objetivo era treinar espiões psíquicos, pessoas que, com a força da mente, pudessem ver o que acontecia dentro de bases secretas russas ou em qualquer lugar do mundo. O governo americano gastou 20 milhões de dólares nisso, e os resultados pareciam incríveis. Videntes como Inga Swan e Pat Price descreviam coisas que impressionavam. Eles viram um guindaste gigante em uma base nuclear soviética e encontraram um avião perdido na África. Quando o programa foi revelado, seus arquivos foram liberados. Nós os demos ao axioma. O sistema não encontrou provas de espionagem psíquica. Ele encontrou o mesmo padrão de auto-engano de Heine, mas com dinheiro militar. O problema central era a vaguidão. As transcrições dos videntes nunca diziam "o míssil está no silo 3". Em vez disso, eram coisas como "eu sinto algo alto" e "água", "cheiro de metal". Isso pode descrever milhares de lugares. E aqui entra o erro fatal, o que o axioma chama de viés do juiz. O relatório vago do vidente ia para um analista que já sabia qual era o alvo. O trabalho do analista era achar conexões, e o cérebro humano é feito para achar padrões. O analista lia alto e água e dizia: "Meu Deus, ele viu a torre de petróleo na costa". Ele ignorava as 20 outras coisas que o vidente disse e que não faziam o menor sentido. É o erro do atirador texano. Você atira na porta do celeiro e depois pinta o alvo em volta do buraco. E o guindaste soviético? O axioma descobriu que fotos desse guindaste já tinham saído em revistas de acesso público. O vidente não precisou de telepatia, ele só precisava ler as notícias. No fim, a própria Agência Central de Inteligência Americana concluiu que o programa foi um fracasso total. O laboratório, de novo, produziu apenas miragens. A história falhou, a ciência falhou, mas se tudo é erro e auto-engano, como aquele médium no programa de televisão acerta em cheio?
Como ele sabe o nome da avó falecida da mulher na plateia? Se não é um dom, então o que é? Laboratórios falharam. A história está cheia de enganos. No entanto, a ilusão persiste e parece mais forte do que nunca. Como aquele médium que você vê pela primeira vez na vida consegue saber o nome da sua avó? Como ele sabe daquela piada interna que só vocês dois conheciam? Se não é um dom, se não é telepatia, então o que é? Agora, a tecnologia por trás da mágica vai ser dissecada, porque não se trata de uma habilidade paranormal. É uma técnica psicológica afiada por séculos de prática. É o truque mais poderoso do arsenal, e ele se chama leitura fria. O nome já diz tudo. Fria porque o médium entra sem saber absolutamente nada sobre o cliente. Ele começa do zero, só que não é um jogo de adivinhação. É um processo interativo, uma dança sutil, onde o médium é o condutor e a informação, a informação é fornecida pelo próprio cliente sem que ele perceba. Para entender como funciona, nós alimentamos o axioma com mais de 1000 horas de gravações de sessões com os médiums mais famosos do mundo. O sistema recebeu uma ordem: analisar cada palavra, cada pausa, cada reação e construir o algoritmo da leitura fria. O axioma identificou 5 fases que se repetem em quase todos os encontros. A primeira fase é o lançar a rede. Nenhum médium experiente começa com algo específico. Ele joga uma rede ampla, usando afirmações de alta probabilidade, as chamadas afirmações de Barnum. São coisas que parecem pessoais, mas que na verdade servem para quase todo mundo. Você é muito autocrítico consigo mesmo. 95% das pessoas concordam. Você tem uma caixa em casa com fotos antigas que não sabe o que fazer. Quase todo mundo tem. Junto com isso, vêm as estatísticas. Eu sinto um homem mais velho, uma figura de pai ou avô. Ele teve problemas no peito ou na respiração no final. O axioma confirma que doenças cardíacas e respiratórias são as principais causas de morte em homens mais velhos. A chance de acertar é enorme. A segunda fase é pegar a isca e amplificar. É aqui que a mágica parece acontecer. O médium se torna um radar humano, lendo cada microexpressão sua. Ele joga a isca. Eu sinto uma conexão com o nome Ana, ou talvez algo com N, Nina. Ele para e te observa. Se ao ouvir Ana seus olhos se dilatam ou sua respiração para por um segundo, ele pegou. Sim, Ana, ela está aqui. Ela diz que te ama muito. Se você não reagir, ele muda o curso na hora. Não. O espírito diz que Ana não é quem buscamos, mas esse nome é importante para você. Talvez uma amiga. O axioma analisou. Um bom leitor frio faz de 5 a 10 pequenas sondagens por minuto. 90% delas estão erradas, mas o nosso cérebro ignora os 9 erros e se agarra àquele um acerto como se fosse um milagre. A terceira fase é a arte da pergunta. É o truque mais sujo. O axioma analisou a sintaxe e descobriu que mais de 70% das afirmações dos médiuns são, na verdade, perguntas disfarçadas. Ele era militar ou usava algum tipo de uniforme, não era? Se o cliente diz sim, o médium triunfa. Se o cliente diz não, o médium tem uma rota de fuga. Estranho. Então ele não era, mas ele se preocupa com sua disciplina. O médium nunca se arrisca. A quarta fase é lisonja e conforto. Quando o cliente já está emocionalmente fisgado, o médium aplica o bálsamo. Ele está tão orgulhoso de você. Ela pede que você não se culpe. Você fez tudo o que podia. Isso é apenas terapia barata, não informação. É o que o cliente precisa ouvir e desliga os últimos vestígios de pensamento crítico. A quinta fase é o grande final. O médium junta todas as migalhas que você deu para ele na última hora e as apresenta como uma revelação única. Então, como eu senti desde o início, seu avô Mikhail, que era militar e morreu do peito, está aqui e pede para você não se preocupar com a venda da casa. O cliente não lembra que foi ele mesmo quem mencionou o avô, o nome Mikhail e o problema da casa. O choque emocional apaga a memória das pistas. Essa é a leitura fria. É uma performance, mas, ainda assim, ela exige talento
intuição e risco. Mas nós vivemos na era da informação. Para que improvisar se você pode saber? Existe um método muito mais fácil e brutal. É a leitura quente. Quente, porque o vidente entra em cena já armado com fatos. Os seus fatos. Pedimos ao Axioma para simular. Quanto tempo leva para montar um dossiê sobre uma pessoa comum, usando apenas o nome que ela deu ao comprar o ingresso para o show? O cenário é o seguinte. O Axioma começa a busca. Em 30 segundos, acha seu perfil aberto numa rede social. Vê a lista de parentes. Aí está sua mãe, Helena. Em 1 minuto, acha seu post de luto, mencionando a morte dela. Em 4 minutos, acha seu álbum de fotos férias na Itália e a foto no Coliseu com aquele vestido amarelo. Em 7 minutos, acha o nome do seu cachorro, Archie, porque você faz parte de um grupo de donos de labradores. 15 minutos depois, você senta na frente do médium. Ele não te pergunta nada. Ele diz: sua mãe, Helena, está aqui. Ela está sorrindo e falando do seu vestido amarelo em Roma. E ela manda um oi para o Archie. Sua reação é o choque total. Isso não é um dom, é só uma pesquisa de internet. E nos grandes teatros, é ainda mais simples. Horas antes do show, assistentes aquecem a plateia. Eles conversam, perguntam por que as pessoas vieram, coletam as histórias mais trágicas. Mulher, fila 7, suéter vermelho, chora pelo pai Pedro, que amava pescar. A informação vai para o médium por um ponto eletrônico. O show começa. O médium sente uma energia na fila 7. Uma mulher de vermelho. Sinto um Pedro. Ele me mostra um barco de pesca. O público vai ao delírio. Eles testemunharam um milagre, mas foi apenas um espetáculo de informação. Nós desmascaramos a leitura fria e arte da manipulação psicológica. Nós expusemos a leitura quente, a tecnologia da espionagem digital. Parece que explicamos todos os truques, mas sempre resta uma dúvida. E se? E se existir alguém que não seja um artista do engano? Alguém que sinceramente acredita no seu dom? Alguém disposto a provar isso não em um palco escuro ou em uma sala de TV, mas sob as condições mais rigorosas e justas possíveis? O que acontece se oferecermos um desafio impossível de recusar? Prove seu dom e ganhe $1 milhão. Chegou a hora de analisar esse ultimato. O maior e mais devastador experimento da história paranormal. O desafio de James Randi será o nosso foco. Para entender o desafio, você precisa entender o homem. Randi não era um cientista. Ele era um ilusionista profissional, um mestre da fuga, um herdeiro de Harry Houdini. E é por isso que ele era o inimigo mais perigoso dos videntes. Ele conhecia o truque por dentro. Ele sabia como enganar, como distrair, como criar uma ilusão. Ele era, essencialmente, o caçador que conhecia todos os esconderijos da presa, porque ele mesmo já tinha sido a presa. Randi estava cansado de ver pessoas usando os truques do seu ofício, não para entreter, mas para enganar e lucrar com o luto alheio. Então, em 1964, ele fez uma oferta modesta. $1.000 para quem provasse uma habilidade paranormal. Com o tempo, o prêmio cresceu. E parou em um número lendário, $1 milhão. As regras eram perfeitamente justas. Eram um contrato. Primeiro, o candidato dizia exatamente qual era seu poder. Eu consigo ler mentes. Eu consigo encontrar água debaixo da terra com uma vareta. Segundo, o candidato e a Fundação Randi criavam juntos um protocolo de teste. O candidato tinha que concordar com tudo. Mais importante, o candidato definia o que era sucesso. Se eu acertar 8 de 10 vezes, eu provei meu dom. Perfeito. A desculpa de "hoje não estou bem" era eliminada antes mesmo de começar. O candidato estabelecia sua própria meta. Por mais de 50 anos, mais de 1.000 pessoas se inscreveram. Pessoas que liam auras, telepatas, médiums, dobradores de colheres, formando um exército de supostos super-humanos. Nenhum deles ganhou 1 centavo. Por quê? Nós alimentamos o Axioma com os protocolos de teste de Randi. O sistema identificou o pilar que tornava a fortaleza impenetrável. Era a aplicação rigorosa do nosso protocolo paciente zero da vida real.
O critério decisivo era o duplo cego. Nos testes de laboratório que vimos antes, muitas vezes o cientista sabia a resposta. E ele podia, sem querer, dar uma pista. Um sorriso, uma pausa. Na leitura fria, o médium lê o cliente. No teste de Randi, ninguém sabia. Vamos pegar o caso dos buscadores de água. Eles diziam que podiam sentir onde a água corria. Ótimo. Randi preparou um campo com 10 canos enterrados. Apenas um teria água. Mas qual deles? A decisão era feita por um computador aleatoriamente. O buscador andava pelo campo e plantava sua bandeira. E, crucialmente, o juiz que o observava também não sabia onde estava a água. O que o axioma conclui? Esse método elimina tudo. Ele elimina a leitura fria, porque o juiz não pode dar pistas. Ele elimina a leitura quente, porque não há informação para pesquisar. Ele elimina o vazamento sensorial dos laboratórios. Resta apenas o dom e o seu resultado. E vez após vez, o resultado foi o mesmo. Os buscadores de água, que tinham 100% de certeza, de repente acertavam uma em cada 10 vezes. Exatamente o que o acaso prevê. Leitores de aura não conseguiam dizer quem estava escondido atrás de um biombo. Telepatas falhavam miseravelmente. Sempre que a possibilidade de truque ou auto-engano era removida, o poder desaparecia junto. Se o dom não existe, se ninguém consegue prová-lo nas condições mais justas, por que essa indústria continua firme? Porque ela parece mais forte do que nunca. Porque ela não é movida por dons. Ela é movida por dinheiro. O axioma construiu um modelo econômico. O resultado é assustador. O mercado global do sobrenatural movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano. É uma indústria com vários setores. O primeiro é a consulta privada, a linha de frente. O segundo são os impérios de mídia. Videntes que ficam famosos na televisão. E o que eles fazem com a fama? Eles abrem o terceiro setor, as academias de magia. Elas vendem cursos de como abrir seu terceiro olho por milhares de reais. O axioma analisou o modelo. É um esquema de pirâmide esotérico. Eles vendem diplomas para que os alunos possam, eles mesmos, começar a enganar outros. E o quarto setor é o mais novo, a internet. Aplicativos de astrologia, tarô por chat. O axioma analisou alguns e descobriu que, muitas vezes, não há nem mesmo uma pessoa do outro lado. É um chatbot, ou um operador de telemarketing com um roteiro, cobrando por minuto. É a fraude em escala industrial. E o custo não é só financeiro. Quantas pessoas com doenças tratáveis abandonaram a medicina para tentar uma cura energética e perderam um tempo precioso? Quantas famílias foram destruídas porque uma vidente viu uma traição? O desafio de Randi provou que o dom não existe, mas a indústria de 100 bilhões de dólares prova que a necessidade de acreditar é a maior força do mercado. Nós estamos em cima das ruínas. Capítulo por capítulo, demolimos o prédio da fé sobrenatural. Os profetas antigos eram mestres da ambiguidade. Os cientistas de laboratório eram mestres do auto-engano. Os médiums modernos são mestres da psicologia e da pesquisa no Google. E o desafio de $1 milhão provou que quando o truque é impossível, o dom desaparece. Logicamente, o caso deveria estar encerrado. Mas o nosso mundo não é feito só de lógica. A pergunta mais importante continua: por quê? Porque, apesar de todas as provas, apesar de toda a racionalidade, a fé nos videntes não apenas sobrevive, mas parece mais forte do que nunca. Por que pessoas inteligentes, educadas e sensatas ainda acreditam? Para responder a isso, precisamos virar o nosso bisturi analítico para o lugar mais escuro e misterioso de todos. Não para fora, mas para dentro, para o nosso próprio cérebro. O axioma analisou a arquitetura da mente humana. E a conclusão é desconcertante. O problema não está neles, está em nós. Nós somos biologicamente programados para acreditar no impossível. Nosso cérebro evoluiu por milhões de anos com um único objetivo: sobreviver. E para sobreviver, ele precisa encontrar padrões no caos. Nós somos a espécie que olha para as nuvens e vê rostos, que ouve o vento e acha que é um sussurro, que vê 2 estrelas e as liga, criando uma constelação e uma história.
Essa habilidade de encontrar padrões é o que nos permitiu prever estações e caçar. Mas ela tem um efeito colateral. Nós vemos padrões mesmo quando eles não existem, e nós temos o viés de confirmação. Nossos cérebros são como advogados teimosos. Eles não buscam a verdade, e sim evidências para provar o que já decidiram acreditar. Se você acredita que o número 13 dá azar, você vai ignorar as 500 vezes que o número 13 foi normal e vai se lembrar daquela uma vez que você tropeçou. Essa é a matriz da fé. O desejo de controle, a busca por padrões e o viés de confirmação. Juntos, eles criam a tempestade perfeita para o vírus do sobrenatural se instalar. O vidente não precisa ser bom. Ele só precisa que o nosso cérebro faça o trabalho por ele. Mas, e aquelas histórias? Aqueles casos que são tão estranhos, tão detalhados, que nem o ceticismo consegue explicar? Nós alimentamos o axioma com os casos mais difíceis, os últimos bastiões do inexplicável. O primeiro caso, Gerard Croiset, o vidente holandês que ajudava a polícia. A história mais famosa é a da menina Irmgard Stelzel, de 4 anos, desaparecida na Alemanha. A polícia estava perdida. O pai da menina ligou para Croiset, que a centenas de quilômetros de distância, pegou a foto e viu tudo. Ele descreveu uma ponte, uma serraria, um carro cinza e disse que a menina estava morta, na água. Dias depois, o corpo foi achado exatamente como ele disse, a prova de um dom. Mas o axioma analisou os arquivos da época. Primeiro, a polícia já suspeitava que ela estava no rio, era a teoria principal. Segundo, o mapa de Croiset estava cheio de erros que todos esqueceram. Terceiro, e o mais importante, o axioma encontrou uma pequena nota num jornal local antes da ligação, onde a polícia pedia informações sobre um carro cinza visto perto da ponte. Croiset falhou no quinto critério, independência da informação. O segundo caso, os experimentos Ganzfeld. Esta era a grande esperança da ciência. Voluntários eram colocados em isolamento total, olhos cobertos com bolas de ping-pong, fones com ruído branco. Em outra sala, um transmissor tentava enviar uma imagem para eles. A chance de acertar a imagem certa era de 25%. Mas os resultados de centenas de testes deram 32%. Um número pequeno, mas estatisticamente impossível de ser acaso. O axioma analisou os dados e encontrou o problema da gaveta. Laboratórios que conseguiam resultados positivos publicavam seus estudos com alarde. Laboratórios que achavam resultados normais, ou seja, 25%, engavetavam o estudo por ser chato. Quando o axioma pegou todos os dados, os publicados e os não publicados, a média de acerto caiu para 25,2%. Exatamente o acaso. O último caso é o mais pessoal. As sensações no momento da morte. A história que milhares contam. Eu estava lavando a louça e, de repente, senti um arrepio e soube, naquele exato minuto, minha mãe morreu do outro lado do país. Isso não é uma fraude. É uma sensação real. Como explicar? O axioma aponta 2 fatores. O primeiro é o viés de memória seletiva. Se sua mãe está doente, você tem aquela pontada de ansiedade dezenas de vezes por semana. Você esquece todas as vezes que sentiu e ela estava bem. Mas você se lembra da única vez que coincidiu. O segundo é a lei dos grandes números. 8 bilhões de pessoas vivem no planeta. Milhões de pessoas têm parentes doentes. A cada dia, ocorrem trilhões de pensamentos e eventos. Seria estatisticamente impossível que essas duas coisas não coincidissem de vez em quando. Os últimos bastiões caíram. O que parecia inexplicável era apenas psicologia e estatística. O círculo está se fechando. Nós chegamos ao fim. Percorremos o labirinto inteiro, iluminando cada canto com a luz fria da análise. Começamos com os fantasmas do passado, e os grandes profetas se revelaram mestres da linguagem vaga. Entramos nos laboratórios e os milagres científicos se mostraram apenas erros de método e um desejo desesperado de acreditar. Nós dissecamos o arsenal moderno, expondo os truques psicológicos da leitura fria e a espionagem digital da leitura quente,
Vimos como um prêmio de $1 milhão, protegido por um protocolo perfeito, esperou por meio século e ninguém foi capaz de reivindicá-lo. Mergulhamos na arquitetura da nossa própria mente e descobrimos que somos programados para ver padrões e confirmar nossas crenças. E, por fim, analisamos os casos mais inexplicáveis, e até eles se dissolveram sob o peso da lógica e da estatística. O caminho foi longo. Agora é hora de juntar todas as peças. É hora da síntese final. O Axioma processou todo o conjunto de dados da nossa investigação. Crônicas históricas, protocolos de laboratório, modelos psicológicos, relatórios financeiros e milhares de testemunhos. Tudo foi pesado e comparado. Nós não perguntamos ao Axioma no que ele acredita. Nós perguntamos o que os fatos provam. E agora estamos prontos para dar o veredito. Então, a pergunta fundamental, a mesma que fizemos no início. Eles existem? Existem pessoas capazes de, sistematicamente, de forma comprovada e em condições controladas, obter informações por meios paranormais, quebrando as leis da física que conhecemos? A resposta do Axioma, baseada em todos os fatos, é uma única e direta palavra: não. Com base em toda a análise de dados disponível para a humanidade, de textos antigos até os estudos científicos mais recentes, o Axioma não encontrou nenhuma prova irrefutável, estatisticamente significativa e replicável da existência da percepção extrasensorial como um fenômeno real. Nenhuma. Tudo o que nós confundimos com um dom é, na verdade, uma combinação de outros fenômenos bem explicáveis. E agora, podemos listar quais são as verdadeiras superpotências que encontramos. A primeira é a arte da observação. Muitos videntes são apenas psicólogos brilhantes. Eles leem a linguagem corporal, captam as menores mudanças na voz e fazem deduções lógicas precisas com base na aparência de uma pessoa. O dom não está no terceiro olho, e sim na atenção extrema aos detalhes. A segunda é a técnica de manipulação, a leitura fria e a leitura quente. Não é misticismo, é uma tecnologia. Uma tecnologia para extrair informação de você ou da internet e vendê-la de volta como uma revelação. A terceira é a coincidência estatística. Em um mundo com 8 bilhões de pessoas, onde trilhões de eventos acontecem a cada dia, coisas improváveis não são apenas possíveis, elas são estatisticamente inevitáveis. Nosso cérebro pega esses acasos e os chama de destino ou milagre. A quarta é o auto-engano, que vem dos nossos próprios vieses cognitivos. A necessidade de controle, a busca por padrões, o viés de confirmação. Nós somos participantes ativos na ilusão. Nós queremos que ela seja real, porque ela nos dá conforto. A quinta é a fraude direta. Sim, por trás de muitos nomes famosos, existe apenas o cálculo frio, com informação coletada previamente, assistentes na plateia e roteiros combinados. No fim, não existe magia ali, apenas um golpe: observação, manipulação, coincidência, auto-engano e fraude. Estes são os 5 pilares sobre os quais todo o fenômeno se sustenta. Mas isso significa que tudo o que sentimos é mentira? E a conexão profunda que temos com quem amamos é só química? Mas a conclusão mais importante da nossa jornada é outra. O Axioma fez uma última análise. Ele cruzou os dados da crença no paranormal com o estado psicológico das pessoas. A crença raramente é um sinal de estupidez. Ela é, na verdade, um sintoma. Um sintoma de necessidades humanas profundas que não estão sendo atendidas. Quando a medicina oficial diz, fizemos tudo o que podíamos, a pessoa busca um curandeiro por pura esperança. Quando um psicólogo oferece anos de terapia para o luto, a pessoa busca um médium pelo conforto imediato. Quando o mundo parece caótico e injusto, a pessoa busca uma cartomante por um senso de ordem e controle. A indústria multibilionária do sobrenatural descobriu que não precisa vender milagres. Ela só precisa vender substitutos para a esperança, para o conforto e para o significado. Então, o que fazer com esse conhecimento? Devemos nos tornar cínicos?
Mas o veredito do axioma não deve ser visto como uma condenação. É uma libertação. É a libertação do medo que os diagnosticadores de maldições nos impõem. É a libertação da culpa que os médiuns cultivam. É a libertação do poder que damos aos acasos e às previsões sombrias. Quando aceitamos que o mundo é governado por leis da física e probabilidades, e não pelos caprichos de espíritos, nós pegamos de volta a responsabilidade pela nossa própria vida. É entender que o futuro não é escrito nas estrelas, mas sim construído por nossas ações. Que nosso sucesso é resultado do nosso trabalho, não de um trabalho desfeito. E podemos lidar com o luto nos apoiando nos vivos e não no sussurro dos mortos. Os milagres que procuramos tão desesperadamente lá fora sempre estiveram aqui dentro. A capacidade do corpo humano de se curar é um milagre muito mais real que qualquer passe de energia. A força da empatia de um amigo é uma magia muito mais poderosa que qualquer feitiço. O poder do nosso intelecto, que nos permitiu decifrar o genoma e voar, essa é a verdadeira clarividência. Nossa investigação está completa. E embora não tenhamos encontrado nenhum vidente, nós encontramos algo muito mais importante. A prova de que a força mais incrível do universo não é o paranormal. É a mente humana, com todas as suas fraquezas, toda a sua glória e sua capacidade infinita, tanto de se enganar quanto de finalmente encontrar a verdade. Se você gostou deste relato, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar investigando temas como este. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto nos comentários e saber de que cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.